Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. Antes de dar início a esse vídeo, peço a vocês que curtam, né, os nossos vídeos, sigam o nosso canal, façam questionamentos que eu sempre vou responder à medida do possível. Bom, então para dar início à nossa aula, a gente sabe que o sistema reprodutor masculino ele consiste nos testículos, né, como a gente consegue observar, ductos excretores genitais, glândulas sexuais acessórias. Então nós vamos ter próstata, nós vamos ter glândula bulboretral, né? Nós vamos ter a vesícula seminal e além disso nós vamos ter genitália externa constituída pelo pênis e pelo escroto, certo? Bom, então inicialmente falando do testículo, aqui nós temos uma lâmina do testículo, eu vou voltar nessa lâmina posteriormente. Então, o que é importante a gente ver aqui no testículo? Que nós vamos ter uma região que vai envolver toda a região do testículo, que a gente denomina de túnica albugínea. Essa túnica albugínea ela vai ser composta por tecido conjuntivo denso. Observem que o tecido conjuntivo denso aqui ele tem um formato um pouco mais modelado, apesar dos livros eles não trazerem nessa classificação de tecido conjuntivo denso modelado, a gente consegue observar que essa estrutura é densa modelada. Logo abaixo desse testículo, nós vamos ter, desculpa, dessa túnica albugínea, nós vamos ter a túnica vascular, que consiste em uma camada de tecido conjuntivo frouxo que contém vasos sanguíneos, certo? Os testículos, então, eles são septados, né, por tecido conjuntivo. Essa septação, ela vai ser uma septação incompleta e vai haver a projeção, né, a partir da cápsula aqui indo em direção à região interna. Mas é bom lembrar que essa septação ela não vai ser completa, né? Não vou ter septos completos aqui no testículo. Quais células que vão compor, então, a região que a gente vai denominar de túbulo seminífero? Então aqui a gente consegue observar, né, os lóbulos, eles vão conter o que a gente denomina de túbulos seminíferos, são essas estruturas em formato um pouco mais circular que vocês estão observando. Esse túbulo seminífero nós vamos ter alguns tipos de células. Eu vou mostrar essa imagem aqui porque facilita um pouco o entendimento. Então nós vamos ter nesse túbulo seminífero as células de Sertoli, as células da linhagem espermatogênica, nós vamos ter células mioides e além disso nós vamos ter células de Leydig também envolvendo aí essas regiões aí dos túbulos seminíferos. Bom, então da região externa para a região mais interna do túbulo seminífero, nós vamos ter as células peritubulares, que são células mioides. Essas células mioides são células de origem epitelial que têm capacidade contrátil. Nós vamos ter uma lâmina basal que vai envolver toda a região do túbulo seminífero. E próximo a essa região da lâmina basal, nós vamos ter as células da linhagem espermatogênica, né, as espermatogônias tanto do tipo A quanto do tipo B. A do tipo A elas vão se multiplicar e vão dar origem a outras espermatogônias, e a linhagem do tipo B elas vão se diferenciar até a, a espermatozoides, né, que seria então a finalização aí desse processo de espermatogênese e espermiogênese. As células de Sertoli, como a gente consegue observar, elas possuem conexões entre si, por isso que a gente não consegue observar a delimitação específica dessas células na microscopia óptica. É importante a gente lembrar que essas células de Sertoli, elas possuem zônulas de oclusão, e isso vai ser importante porque as células de Sertoli, juntamente com a lâmina basal, as células também mioides e as paredes dos vasos sanguíneos, elas vão formar o que a gente denomina de barreira hematotesticular. Essa barreira hematotesticular vai impossibilitar o contato direto do plasma sanguíneo, né, do sangue, diretamente aqui com as células da linhagem espermatogênica. Isso vai ser importante porque caso haja, né, uma conexão, caso haja passagem de sangue, eu posso ter aqui uma doença autoimune, eu posso ter uma autoimunidade e eu ter então as minhas células de defesa atacar então as células da linhagem espermatogênica, certo? Então nós temos a barreira hematotesticular que vai impossibilitar
esse contato direto do sangue, ou do plasma sanguíneo, com as células aí da linhagem espermatogênica. As células de Sertoli, elas vão ser importantes porque elas que vão dar, desculpa, suporte, né, para as células da linhagem espermatogênica e auxiliar durante o processo, né, de diferenciação celular, uma vez que as células de Leydig, que estão aqui na região externa, elas vão produzir, né, a testosterona, né, os compostos que vão dar origem à testosterona. Isso vai ser recebido pelas células de Sertoli, né, e isso faz com que haja, então, o processo de indução aqui da espermatogênese e espermiogênese, consequentemente. Então, aqui a gente consegue observar as espermatogônias, tipo A, tipo B. Aqui a gente consegue observar o espermatócito primário, que seria uma célula um pouco maior, né, do que das células da espermatogônia. Aqui nós vamos ter uma espermátide inicial, espermátide em fase de maturação e, consequentemente, nós vamos ter, então, espermatozoides. Como que isso é visto, né, aqui no microscópio óptico? Nós vamos ter, então, as células de Sertoli. Células de Sertoli, geralmente, elas vão ter um núcleo um pouco maior, menos denso. A gente não consegue ver delimitação entre essas células, certo? Elas vão, além de dar suporte, as células de Sertoli, elas fagocitam os resíduos citoplasmáticos que a espermátide inicial ela vai liberar, né, para se tornar espermátide em fase avançada de maturação espermatozoide. Então ela tem essa capacidade, né, a célula de Sertoli tem essa capacidade de fagocitose, isso vai ser importante. Então a gente consegue observar essas colorações um pouco mais claras aqui, um pouco mais coradas, mais avermelhadas na verdade, coradas com hematoxilina, então o resíduo citoplasmático que está sendo englobado, que está sendo fagocitado pela célula de Sertoli. E aqui a gente consegue observar desde espermátides até espermatozoides, né? Então essa característica um pouco mais próxima que a espermatozoide são as células menores, né? Com essa região do núcleo um pouco mais achatada, né, característica então da espermátide em fase tardia e do espermatozoide. Aqui é possível a gente observar então os espermatozoides sendo liberados, né, juntamente com alguns compostos que são produzidos, e a gente denomina isso de esperma, e posteriormente vai unir-se com produtos das glândulas sexuais acessórias e vai formar o que a gente denomina de ejaculado. Então, ejaculado seria o esperma mais esses compostos aí dessas glândulas. Aqui a gente consegue observar as células de Sertoli. Essa célula de Sertoli ela vai estar na região aqui do tecido conjuntivo entre, né, esses túbulos seminíferos, e elas vão ser caracterizadas, né, por ser células um pouco largas, né, apesar da gente não conseguir identificar muito bem aqui essas células nessas imagens. Aqui é bem interessante porque a gente consegue observar uma diferença entre o testículo adulto e o testículo neonatal. Então a gente consegue observar as mesmas estruturas, né, dos túbulos seminíferos que a gente acabou de ver anteriormente. Então a gente consegue observar que as células mioides, as células da linhagem espermatogênica, que vão dar origem então aos espermatozoides. E quando a gente observa essas estruturas no organismo neonatal, ou seja, né, uma criança que acabou de nascer, então a gente consegue observar aqui a região da túnica bugínea, a região da túnica vascular, observem uma grande quantidade de vasos sanguíneos, e o mais interessante é que no túbulo seminíferos a gente não consegue observar então as células diferenciadas, a linhagem espermatogênica diferenciadas. Por quê? Porque essa indução da diferenciação ocorre apenas na puberdade. À medida que a gente altera a nossa produção de hormônios, né, nós temos um aumento da produção de testosterona, né, durante a puberdade, que nós vamos então induzir esse processo aí de diferenciação celular, que a gente denomina de espermatogênese e espermiogênese, maturação lá final. A gente consegue observar aqui as espermatogônias, né, e aqui o lumen então do túbulo seminífero.
Observem que a gente tem vários vasos sanguíneos aqui também próximos. Então aqui a gente consegue observar as células de Leydig. Aqui nós temos uma outra lâmina que mostra basicamente as mesmas estruturas. Aqui nós vamos ter, além do testículo, nessa lâmina também é possível a gente observar a região do epidídimo. No epidídimo que vai acontecer então a maturação final do espermatozoide. É importante a gente lembrar que antes do epidídimo nós vamos ter outras estruturas. No entanto, essas estruturas, elas não, esses túbulos, estruturas tubulares, nós não vamos ter lâminas delas, né? Então a gente não consegue observar nem os túbulos retos, nem a rede testicular, mas a gente consegue observar essa lâmina aqui, que está mostrando para a gente, basicamente, né, o túbulo seminífero. Lembrando que nos túbulos, na rede testicular, nós vamos ter um epitélio simples cuboide, né? E aí na rede testicular nós vamos ter epitélio simples cuboide ou epitélio colunar baixo. Já aqui, nessa região do epidídimo, né, como a gente consegue observar, é uma estrutura pseudo-estratificada. Então a gente consegue observar aqui células, um tecido epitelial pseudo-estratificado. E aqui a gente consegue então observar os espermatozoides em fase de maturação, certo? É importante a gente lembrar também que nós vamos ter tecido muscular, né, e tecido conjuntivo, que vai envolver todas essas regiões tubulares aqui, então, do epidídimo, certo? Eu sempre gosto de mostrar essas duas imagens aqui contrastando, essa com essa, para a gente conseguir observar qual que é a diferença, né, entre túbulo seminífero com o túbulo seminífero com a região do epidídimo. Observem que na região do lúmen eu consigo observar espermatozoides. Aqui a gente consegue observar algumas estruturas similares. Só que, no entanto, aqui eu tenho tecido epitelial pseudoestratificado e aqui eu vou ter as células da linhagem espermatogênica. Envolvendo toda a estrutura de epitélio, nós vamos ter tecido muscular e tecido conjuntivo. Aqui eu vou ter células mioides e tecido conjuntivo em menor quantidade quando comparado aqui a essa região do epidídimo. Tá? Isso é importante a gente conseguir diferenciar essas duas estruturas aqui. Então a gente consegue observar, né, essas estruturas do epidídimo. Mais uma vez aqui, células pseudo-estratificadas, células epiteliais pseudo-estratificadas, e aqui a gente consegue então observar os espermatozoides. Os ductos eferentes têm a mesma estrutura, né? Nós temos então um tecido epitelial simples, na verdade é parecido no tecido epitelial simples, que pode ser simples cuboide ou simples colunar, né? Quando comparado aqui a gente consegue observar pseudoestratificado, contrastando aqui com esses ductos eferentes, certo? Além disso, em algumas regiões a gente consegue observar, né, tecido epitelial pseudoestratificado, mas na maior parte das regiões a gente consegue observar colunar ou simples. Aqui nós temos um ducto deferente, né? O ducto deferente ele constitui a parte mais longa do sistema de ductos excretores. O ducto deferente é bem interessante porque ele vai ser composto também por epitélio pseudoestratificado colunar. Bom, gente, é importante a gente lembrar que o epidídimo ele contém estereocílios e esses estereocílios vão auxiliar então no processo, né, de maturação aí desses espermatozoides.
Além disso, a gente consegue observar aqui uma região onde nós vamos ter a rede testes. Eu falei que não tinha lâmina, mas agora que eu estou vendo aqui que tem uma lâmina sim da rede testes. E a gente consegue observar então o epitélio simples cuboide ou colunar simples. Né? Então, cuboide, colunar. Né? Então, aqui da rede testes. Aqui nós vamos ter uma lâmina do ducto deferente. O ducto deferente ele é uma continuação direta da cauda do epidídimo, né? E é o ducto o ducto deferente ele constitui a parte mais longa do sistema de ductos excretores. Observe que nós vamos ter uma camada de tecido muscular relativamente espessa aqui nesse ducto e essas camadas que vão auxiliar então no processo de contração, né, para direcionamento então, do fluxo aí do sêmen. Aqui nesse ducto nós vamos ter mais uma vez epitélio pseudoestratificado, né? Então observem aqui as células basais, aqui a gente consegue observar então as células colunares, né? Presença de estereocílios, né? Aqui também nessa região dos ductos deferentes. Nós vamos ter a camada muscular, essa camada muscular mais internamente a gente vai conseguir visualizar como uma camada longitudinal. Aqui uma camada mais espessa, que seria a camada de musculatura circular, e nós vamos ter na região mais externa aqui uma outra camada de tecido muscular longitudinal. Então, longitudinal, circular, longitudinal. Então, a gente consegue observar aqui a diferença entre essas camadas. Aqui nós temos uma outra lâmina que está mostrando para a gente a região da ampola do epidídimo, da ampola do ducto deferente. Então, epitélio pseudoestratificado mais uma vez, colunar, camada muscular, certo? Deixa eu só visualizar. Aqui nós vamos ter então uma lâmina que está mostrando para a gente a vesícula seminal. Então, as glândulas seminais, como a gente sabe, são glândulas tubulares muito pregueadas, alongadas e pares, né, pareadas, localizadas na parede posterior da bexiga, paralelamente à ampola do ducto deferente. A secreção das glândulas seminais é um material viscoso, amarelo esbranquiçado. Vai conter frutose, né, que é o principal substrato metabólico aí dos espermatozoides, juntamente com outros açúcares simples, aminoácido, ácido ascórbico e prostaglandinas. Isso tudo vai ter uma importância, né, durante aí o processo de movimentação do espermatozoide e posteriormente o processo de fecundação. Então aqui a gente consegue observar um epitélio pseudoestratificado. Em algumas regiões o epitélio tem uma aparência de epitélio colunar simples, né, mas é um epitélio pseudoestratificado. Nós vamos ter então as células basais, as células colunares aqui. Nós vamos ter uma região de lâmina própria, que é uma região de musculatura lisa. Então observem que a vesícula seminal nós vamos ter bastante musculatura, né? Então nós vamos ter a musculatura que faz uma espécie de septações aqui de algumas regiões. E além disso, nós vamos ter uma camada de tecido muscular, que consiste numa camada circular interna e uma camada longitudinal externa aí de musculatura lisa. Então a gente consegue observar aqui essa musculatura, certo? Tem uma outra lâmina que eu não coloquei aqui. Deixa eu pegar ela rapidamente. Então aqui nós vamos ter a lâmina da próstata. A próstata, como a gente sabe, é a maior glândula sexual acessória do sistema reprodutor masculino. Nós vamos ter na próstata algumas regiões. Nós vamos ter a zona central que circunda os ductos ejaculatórios e atravessam a próstata. Nós vamos ter a zona periférica, que compreende 70% do tecido glandular da próstata. Aqui basicamente a gente vai conseguir ver a região periférica, né?
E a zona de transição, que circunda a parte prostática da uretra e compreende cerca de 5% do tecido glandular prostático, contém as glândulas mucosas, e a zona periuretral, que contém glândulas mucosas e submucosas. Bom, então o que a gente consegue observar aqui? A região, né, onde a gente vai ter as glândulas. Essas glândulas elas vão ser compostas por epitélio pseudoestratificado, mais uma vez, colunar. Né? Nós vamos ter as regiões onde eu tenho as secreções, né? Então essa região, as regiões mais escuras na lâmina da próstata, isso aqui são as secreções, né? As secreções, o fluido prostático, na região luminal aí da glândula. Né? Então observem que nós temos a glândula, então inicialmente essa glândula ela vai ter, né, esse formato, e esse formato ele é perdido após a deposição, então, desse conteúdo, certo? Aqui nós vamos ter a região perialveolar, composto basicamente, né, de tecido conjuntivo, também vai ter, que corresponde à lâmina própria, e além disso nós vamos ter tecido muscular liso, né? Então entremeado, unido aí junto com esse tecido conjuntivo, nós vamos ter tecido muscular liso. Bom, então em relação às lâminas, são essas que a gente vai ter. A gente não vai ter lâmina de glândula bulboretral, né, que são glândulas do tamanho de ervilha localizadas no diafragma urogenital. Nós não vamos ter essa lâmina, mas é importante a gente lembrar que ela vai ter o epitélio simples colunar, cuja altura ela vai variar de modo considerável dependendo do estado funcional da glândula, né, que está sob controle aí, obviamente, da testosterona, certo? Então, a estrutura da glândula bulboretral lembra um pouco as outras glândulas, tanto a próstata quanto a vesícula seminal. Então, é uma glândula com estrutura similar a essas outras glândulas aqui. O que vai mudar entre essas glândulas? Obviamente, o que é produzido, né, e a estrutura em si. Apesar delas serem próximas, ter tecido pseudo-estratificado, nós vamos ter variações aqui de tecido muscular, né, nós vamos ter variações aqui de quantidade de células glandulares. Por exemplo, a próstata é a maior célula, a maior glândula, então ela vai ter uma constituição glandular maior, e a produção dela em relação às outras também vai ser maior, né, quando comparada com as outras glândulas aí. E por fim nós vamos ter aqui então o pênis. O pênis, nós vamos ter a túnica albugínea, que vai ser tecido conjuntivo denso, não modelado. Então a gente consegue observar essa região da túnica albugínea. Nós vamos ter dois corpos cavernosos. Essas regiões são regiões onde o fluxo sanguíneo, onde o sangue ele vai ser liberado, né? Então o sangue ele vai percorrer todas essas regiões aqui e vai favorecer o processo de ereção, né, do pênis. Então a gente consegue observar bastante também tecido muscular liso, né, nessas regiões. A gente consegue observar tecido muscular liso, que além desse tecido conjuntivo denso, né, então esses corpos cavernosos é composto por bastante tecido conjuntivo, tecido muscular liso. E obviamente nós vamos ter artérias aí que vão auxiliar no preenchimento de sangue. Então a gente consegue observar, né, algumas hemácias aqui internamente nesses corpos cavernosos. Além das artérias, nós vamos ter os capilares sinusoides. Esses capilares sinusoides vão fazer com que haja o sangue, né, ele consiga sair do capilar e percorrer toda essa estrutura. E além disso, nós vamos ter o corpo esponjoso. Nesse corpo esponjoso, nós vamos ter a uretra. A uretra, nesse caso aqui, a gente consegue observar como epitélio pseudoestratificado. No entanto, dependendo da região da uretra, nós vamos ver epitélios diferentes. Então, o epitélio mais próximo à bexiga, nós vamos ter um epitélio de transição, né?
Na região mediana, nós vamos ter esse epitélio pseudoestratificado e mais próximo à região externa, nós vamos ter um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Então, próximo à uretra, nós vamos ter a glândula de Littré. Essas glândulas de Littré, elas que vão secretar, né, um muco claro durante o processo de ereção do pênis. E posteriormente aqui nós vamos ter também tecido conjuntivo, né, que vai ser uma região que a gente vai denominar de fáscia. Esse tecido conjuntivo vai ser um tecido conjuntivo frouxo, e a gente vai conseguir observar, né, bastante vasos sanguíneos percorrendo aqui essa região. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para falar sobre sistema reprodutor masculino em relação à histologia. Caso tenha algum questionamento, por favor, deixe nos comentários que eu vou responder assim que possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.